a nossa igreja, da qual nos dá grata satisfação, enorme prazer de professarmos a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre. Hoje, a nível mundial, celebra a solenidade de Pentecostes. Pentecostes tem vários significados na Bíblia. Pentecostes já se celebrava desde o Antigo Testamento, mas nós hoje fazemos menção o dia em que discípulos estavam reunidos à espera do cumprimento da promessa. Cumprimento da promessa. A promessa de quem? De Jesus, que havia dito: eu não vos deixarei órfãos, irei enviar-vos o Paráclito. Paráclito significa Espírito Consolador, que virá dar continuidade e falar-vos ainda aquilo que eu ainda nem vos disse. Então, depois de 50 dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo se faz presente diante dos discípulos em forma de lumes de fogo. Parece para cada um deles reunidos. Me chamou a atenção a palavra reunião. Estavam reunidos. Agora, ali no dia de Pentecostes, de fato surge a igreja. Mas ali também começa um desafio que Jesus havia deixado aos discípulos, ao dizer assim: ide, anunciai a todas as nações, para que todos sejam meus discípulos. Depois, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inicia ali por quê? Porque a palavra de Deus, ela é clara ao dizer que naquele dia cada um começou a falar na sua língua. Então, as línguas que nós temos nas nações têm a sua explicação no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles em forma de fogo. Cada um recebeu ali, para que cada um vá a um país que fala aquela língua e faça-se conhecer o nome de Jesus. E a segunda leitura vai dizer que ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo responsável das boas obras que nós temos. E todas as boas obras, elas são ditas na igreja e na Bíblia como frutos do Espírito Santo. São Paulo disse que você e eu, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas como nós vamos saber que o seu corpo é templo do Espírito Santo? A palavra de Deus, ela responde quando diz assim: a árvore se conhecerá pelos seus frutos. Então nem todos nós, porque alguns já substituíram o Espírito Santo, além do seu corpo ser templo do Espírito Santo, já passou a ser templo de outra coisa que não seja Espírito Santo. Mas Paulo é incisivo ao dizer que todos nós precisamos compreender que nós somos obra do Espírito Santo e templo do Espírito Santo, e ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. O que é que você entende com isso? Nem toda a igreja é católica. É claro que o cristianismo nasceu católico. O cristianismo nasceu católico. Mas hoje o cristianismo não se limita só no catolicismo.
E é preciso entender que os nossos irmãos de outras igrejas que pregam, que falam de Jesus Cristo e afirmam categoricamente que Jesus é o Senhor, eles também são guiados pelo Espírito Santo. Estudando teologia, um teólogo de nome Karl Rahner, um alemão, ele escreveu que existem também cristãos anônimos. E como é que você sabe que o fulano é um cristão anônimo? Ele diz que não tem religião, ele diz que não acredita em Deus, ele diz que é ateu, mas o seu comportamento parece de um cristão, porque ainda que ele não acredite em Deus, mas ele se comporta como se tivesse recebido o Evangelho de Jesus Cristo. Ele faz o bem a todos. Se você conhece alguém assim, você precisa dizer: o fulano é um cristão anônimo. Ele só não quer afirmar que tem fé, mas as suas obras vê-se que são fruto do Espírito Santo. Porque se ele não estivesse cheio do Espírito Santo, não estaria a praticar boas obras. Então aquele teólogo estava certo ao dizer que existem cristãos anônimos. Recebem o Evangelho, sim, mas eles têm a dificuldade de irem se reunir num templo como nós estamos aqui. Em contrapartida, existem também alguns que se reúnem aqui, mas o Espírito Santo de Deus passa longe deles. Todos os dias estão na igreja, mas as suas obras denunciam outra coisa que está neles. Então a palavra de Deus, ela é clara quando diz: a árvore se conhece pelos seus frutos. Não é só o fato de nós termos a árvore por aí, mas é preciso que nós tenhamos o fruto para sabermos como se chama essa árvore. Agora, o evangelho que nós acabamos de ler, meus irmãos, quero começar do evangelho para a primeira leitura, a minha pregação. Tudo que eu disse até agora era a introdução da homilia de hoje. É um dia solene. Então a primeira leitura, o evangelho diz assim: os discípulos, depois de Jesus ter morrido na cruz, ressuscitou, mas eles ainda não tinham a certeza que Jesus havia ressuscitado, ainda que tenham ouvido algumas mulheres dizendo que Jesus ressuscitou. O que é que você precisa aprender aqui? As mulheres sofreram ao longo da história, mesmo a Bíblia. As mulheres tiveram o privilégio de serem as primeiras a registrarem a ressurreição de Jesus. Foram as primeiras a irem anunciar aos apóstolos que, olha, Jesus ressuscitou. Mas o que aconteceu? As mulheres nunca foram levadas a sério. Os discípulos não acreditaram nas mulheres, razão pela qual 2 discípulos, Pedro e o outro, correram para irem confirmar. Quer dizer, eram incrédulos. Tipo, se eu não for ver o túmulo vazio, eu não vou acreditar só na palavra de uma mulher. As mulheres sofrem desde aquela época. Mas a única coisa que Jesus está nos ensinar também, quando primeiro ele aparece às mulheres, é que as mulheres ocupam um papel muito importante na nossa vida, na humanidade e no céu. Se não fosse assim, Jesus primeiro iria aparecer aos homens, porque ele convivia com quem? Na maioria das vezes, com os homens que o rodeavam. Mas no dia da ressurreição, Jesus primeiro aparece às mulheres para corrigir a sociedade masculina, machista, que a mulher, ela tem prioridade também quando o assunto são as coisas do céu. Não é por acaso que as nossas igrejas, e não só, o maior número é de quem? É das mulheres. As mulheres compreenderam o evangelho muito cedo, antes de nós, os homens. Então, elas anunciaram, mas mesmo assim os discípulos não acreditaram, razão pela qual ficaram fechados numa sala,
A palavra de Deus diz que estavam fechados por medo de judeus. Por que medo dos judeus? Eles viram Jesus a ser crucificado, viram Jesus a ser chicoteado, viram Jesus a ser perfurado. E todos eles começaram a dizer: depois que matarem Jesus, que é nosso mestre, o próximo posso ser eu, ou pode ser o fulano. E a palavra de Deus começa a dizer o quê? Os discípulos fugiram de Jesus, tinham medo. Quando você tem medo, você fica paralisado. Quando você tem medo, você perde a paz, você perde a tranquilidade, o seu coração não fica sereno, você está perturbado. Então o que é que acontece? Fugiram. E existia um que seguia Jesus, Pedro. Quando descobriram que Pedro também fazia parte do grupo de Jesus, Pedro negou 3 vezes a dizer: não me crie problemas. Eu não estava com esse Senhor. Mas aquilo não é não estar com Ele, mas é medo de quê? É medo da morte. Nós também temos vários medos na nossa vida. Então os discípulos estavam ali. O que é que você precisa entender quando as portas estão fechadas? É que socialmente esses estavam num lugar isolado, os discípulos. Psicologicamente eles estavam perturbados, psicologicamente não havia perspectiva, tinham medo de tudo, assim como nós também temos medo. Existe um grande sociólogo que eu aprecio, inclusive eu sou especialista nesse sociólogo quando eu fazia filosofia, chama-se Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman escreveu um livro que se chama Medo Líquido, e ele diz: nós estamos a viver um cenário de medo líquido, em que a cada altura temos medo de tudo. Nós que estamos aqui, existem meninas tão jovens que têm medo de envelhecer antes de casar. Existem jovens que têm 25 anos e têm medo de chegar aos 30 anos sem ter filho, e por conta disso acabam se entregando a qualquer muquaz por aí, só para fazer filho, ainda que ele não venha assumir a paternidade. Só porque o tempo vai passando, então as pessoas têm medo. Existem pessoas que têm dinheiro, que poderiam ser grandes empresários, grandes empreendedores, mas têm medo de lançar o primeiro passo e fracassar, e ver o seu dinheiro enquanto não tem retorno. Então acabam ficando bloqueados. Existem jovens inteligentíssimos, mas têm medo de ir à universidade, começar um curso e depois não dar certo. Então nós vivemos a vida toda ela com medo. Há pessoas que têm medo de serem rejeitadas pelos outros nos ambientes em que eles se encontram. Existem casais que estão no casamento, sabem que o casamento não vai bem, o casamento é tóxico, mas também têm medo de abandonar esse casamento, senão a sociedade vai rotular, dizer que esta não serve para nada, esta aqui saiu do casamento, não é uma mulher de verdade. Então acabam vivendo, se entregando a uma situação humilhante que elas não merecem. Por quê? Porque têm medo. Nós temos medo de tudo, temos medo de recomeço, temos medo inclusive de dizer que somos católicos e depois os outros nos debocharem pelo fato de nós sermos católicos. Você ser dito que você adora imagem, então você tem medo. Então o medo que você já experimentou é a mesma coisa que esses discípulos aqui também estavam a viver naquela época. Tinham medo de sair e serem ditos que você estava com Jesus, serem perseguidos e serem mortos. Só para você ver, estavam paralisados, porque o medo paralisa. E se você não romper o medo, você não pode fazer nada nesta vida. E os discípulos eram assim. Só que aí chega a grande notícia. Quando menos esperavam, aí apareceu Jesus. As portas estavam fechadas, mas mesmo com portas fechadas, Jesus consegue entrar na sala onde eles estavam. E portas fechadas, o que significa para você? Portas fechadas são todas as barreiras que você tem na vida, aquilo que impede você ser feliz, aquilo que impede você se dar bem na vida,
aquilo que impede você empreender, aquilo que tira a sua alegria, tudo isso fecha as portas. Quando você está à procura de um emprego e não existe um espaço, não existe oportunidade, isso significa que as portas estão fechadas. Mas a palavra de Deus diz que ainda que a porta esteja fechada, Jesus entrou no meio deles. E quando Jesus entra no meio deles, está a dizer o quê? A paz esteja convosco. A paz. E eu estudando aprendi que a paz não é só o calar das armas. A paz não é só a ausência da guerra física. A paz não é só a ausência de um confronto entre duas pessoas diferentes, entre duas pessoas com propósitos diferentes. Mas a verdadeira guerra, que inclusive aniquila a nós todos, é aquela guerra interior que nós todos temos. Cada um de nós aqui tem uma guerra interior. Há momentos em que você quer uma coisa, mas vê outro pensamento, outro desejo que diz que você não vai fazer isso, vai se dar mal, não vai por esse caminho. Então você se encontra em guerra consigo mesmo. Os discípulos eram assim. Eles queriam sair da sala para irem viver, mas existia uma barreira, o medo de serem apanhados ali, e eles voltavam. E Jesus vem e diz: olha, a paz esteja convosco. Talvez vocês nunca entenderam até que ponto de fato a guerra interior ela é terrível do que a guerra exterior. Várias vezes nós ouvimos que Cabo Delgado está de qualquer maneira, que muitos lá estão a morrer, e nós aqui a vida continua. Mas eu quero trazer à sua memória uma guerra interior que todos nós passamos há 2 anos, quando eram manifestações aqui em Moçambique. Manifestações até para você não era problema. Às vezes você estava lá na sua casa tranquilo e as pessoas estavam lá fora a serem paradas ali para colocar água nas campas. As pessoas estavam aí a tocar panelas, mas você estava a tomar seu vinho na sua casa. Mas houve um dia que todos os moçambicanos, pelo menos daqui de Maputo, tiveram essa guerra interior. Quando libertaram presos ali na PO, e dia seguinte disseram que em todos os bairros existia um homem katana. Todos nós acordamos, ficamos ali perturbados, porque existia um medo de você dormir e ser surpreendido e dia seguinte você não estar aqui. Então você entende o qual é guerra, você ter medo da morte, você saber que hoje eu posso morrer. Assim como também na Covid-19, quando você ouvia que fulano já morreu de Covid-19, e você ficava perturbado pensando que o próximo posso ser eu. Então é nesses moldes em que Jesus veio e diz para você: a paz esteja contigo. Mas Jesus quer que você também faça o mesmo, que você vai encontrar as pessoas que estão com medo, as pessoas que estão desesperadas, as pessoas que estão desfalecidas, e você diga para elas: não se preocupe, eu estou aqui contigo e a paz esteja contigo. Tranquilize o seu coração, porque não acabou. Deus está com você. Se é Deus quem começou essa obra que é você, Ele não vai abandonar. O próprio Deus vai completar a obra que Ele começou. Então a paz esteja contigo. Como seria bom, como seria bom se os filhos fizessem isso para os seus pais. Existem muitas mães solteiras que lutam pela vida, todos os dias vivem na incerteza, não sabem como é que vão desempenhar o papel de pai e de mãe ao mesmo tempo. Às vezes elas ficam para baixo e vocês não entendem o quão é poderoso ouvir um filho, uma filha dizendo para uma mãe solteira: mãe, não te preocupes, eu estou com você, eu vou ajudar você, eu nunca vou abandonar você. Mãe, nessa luta nós estamos juntas. É tudo que a gente precisa. O mesmo os filhos dizerem para os seus filhos, os pais dizerem para os seus filhos. Como seria bom as noras ouvirem isso das suas sogras, as sogras dizendo: filha, eu sei, aquele meu filho ali não levou meu coração, é mau, mas não se preocupe, ele não te dá um confirmado, mas quando quiser qualquer coisa fala com a sogra aqui,
a sogra resolve. O mundo seria bom se as sogras mandassem um confirmado para as suas noras. Os sogros também pagassem uma cerveja para os seus genros. O mundo não teria nenhum problema. É isso que a gente precisa. Talvez você diga que o Frei está a propagar bebedeira, mas não é sobre isso. Há vezes que nós, quando tomamos uma taça de vinho, o corpo relaxa, a mente fica tranquila. Não sou eu que digo isso. Existe um grande cantor brasileiro de nome Leonardo, que cantou uma música que se chama As Luzes na Cidade Acesa. Às vezes eu saio a te procurar nas esquinas, em qualquer lugar, e há vezes que eu chego a te encontrar num gole de cerveja. Fica perturbado porque ele perdeu a sua esposa. E só quem perdeu alguém que ama sabe o que significa ficar perturbado, porque o amor da sua vida foi embora. Você procura em qualquer lugar, e essa procura até pode não ser você sair da sua casa, mas no momento de insônia você começa a imaginar onde ela está, com quem está e o que pode estar a fazer e como está a fazer isso aí. E você começa a ficar perturbado, o seu coração fica destruído. E é aí que o cantor diz: às vezes chego a te encontrar num gole de cerveja. Quando eu digo isso, quando nós temos problemas, eu e minha esposa, por exemplo, e vir meu sogro e ele dizer: filho, vamos lá tomar uma cerveja ali. E você chega ali e conta para ele, ele diz: não se preocupe, eu estou contigo. Depois, para fechar com chave de ouro, entra no bolso, ele te empresta dinheiro que você precisava para ir resolver um problema. A vida seria melhor se fosse assim. E Jesus está a dizer isso: a paz esteja convosco. Está a dar todas as condições para que os jovens discípulos tenham alegria de viver, tenham o prazer de continuar a acreditar que a vida ainda vale a pena ser vivida. E depois Jesus diz assim para eles: recebei o Espírito Santo de Deus. Nossa, receber o Espírito Santo. Para que receber o Espírito Santo? Vocês já ouviram aqui no Salmo? No Salmo a gente dizia assim: mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovareis a face da terra. O Espírito vem renovar em nós tudo aquilo que está velho. O Espírito vem ressuscitar em nós tudo aquilo que já morreu. O Espírito vem dar carne e vida, os ossos que estão secos em nós. O Espírito Santo vem renovar os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa alegria, a nossa esperança. Razão pela qual Jesus está a dizer aos discípulos: recebei o Espírito Santo. É preciso a gente receber isso, porque o Espírito Santo consola. O Espírito Santo conforta os nossos corações. O Espírito Santo nos instrui como nós devemos nos relacionar com Deus. Mas num lugar em que existe renovação, significa que aquilo que está velho deve ser tirado para fora. E há vezes que nós negamos, porque na nossa vida, se existe a coisa mais difícil, é a gente fazer faxina na nossa própria vida. Nós somos especialistas em acumular coisas podres, coisas que não servem na nossa vida. E nós não conseguimos entender que as coisas velhas, elas atrasam o nosso processo. Constituem bagagens que nós não conseguimos carregar. E muitas vezes você fracassa porque quando o Espírito Santo quer renovar na sua vida, você quer continuar a viver aquilo que te envelhece. Quantas vezes o Espírito Santo notou que o seu relacionamento é que está te atrasado, e ele criou uma situação ali, ainda que não fosse boa, mas era para você ficar liberta daquela relação. 2 por 3, passaram uma semana, 2 semanas, você começa a dizer o quê? Estou com saudades do meu ex, eu prefiro ser amante, porque isso não começou comigo, mas eu não posso perder aquele alto, aquele claro. E você acaba recebendo migalhas no momento em que o Espírito Santo queria renovar a sua vida, o seu relacionamento, e você continua com aquele mesmo homem que fez pactos espirituais de feitiçaria para sugar a sua energia, sugar a sua bênção, sugar a sua sorte. Você não entende isso. Quantas vezes o Espírito Santo criou uma situação
na sua rede de amizades, alguém te machucou, te traiu, te decepcionou, e aquilo era motivo para o Espírito Santo renovar as pessoas que você chama de amigos, quando de amigo não tem nada, mas você diz: sou cristão, vou perdoar, vou reconciliar, vamos continuar. Não é mal você perdoar. Mal é você reconciliar com alguém que você não deveria reconciliar-se com ela, porque essa pessoa faz o que? Te destrói. Essa pessoa faz o que? Atrasa o seu processo. Então há vezes que o Espírito Santo renova em nós. Há pessoas que estão a trabalhar em condições desumanas e do nada foram afastadas do serviço, ficaram no desespero, como se o mundo tivesse acabado. Mas você não sabe que pode ser o Espírito Santo de Deus querendo renovar a sua vida, que aquele lugar, ainda que fosse bom para você, mas é um lugar que não te faz o quê? Que não te faz crescer, não te faz prosperar. E Espírito Santo de Deus, que é especialista em renovar a terra, a face da terra, Ele quer o melhor para você. Só que o problema qual é? O problema é que nós não estamos preparados para suportar o processo. Nós queremos que as bênçãos aconteçam de noite para o dia. Ninguém aqui, mas a palavra de Deus, ela é clara. Muitas vezes as pessoas que foram abençoadas na Bíblia levaram um tempo, um processo, respeitaram o processo de Deus, porque no processo Deus está te renovando e te preparando para o melhor que há de vir. Porque se Ele te entregar agora a sua bênção, a sua prosperidade, você pode virar uma pessoa emocionada e não saber lidar com aquilo que Deus preparou para a sua vida. Então é por isso que nós precisamos fazer o quê? Precisamos um tempo para valorizar. Se você não entende, é só conversar com uma menina adolescente dos seus 9 anos, que aos 9 anos recebeu um iPhone 17. Nunca na vida vai valorizar qualquer esforço, porque sem esforço ela conseguiu receber coisa que muita gente esperou 70 anos para ter. É só você perguntar algumas moças que têm um Ratz por aí, que não conseguem suportar o processo no chapa, você ser apertado no chapa, você voltar para casa com o perfume dos outros. Não é perfume aquele que se compra lá no mercado, mas aquele natural que cada um tem. E por medo de limão no sovaco, você não consegue eliminar esse perfume. E você volta, você diz: o que é que eu fiz da minha vida? Mas não é sobre você, é sobre o processo. Quando você tiver o seu Ratz, você vai entender o que significa Ratz. Quando alguém já passou por muito tempo subindo esses chapas que vão lá para baixo. É assim, é o Espírito Santo que nos renova. É preciso que seja assim. Mas aí dizem que na primeira leitura, os discípulos estavam reunidos. Quando eles estavam reunidos, eles escutaram um barulho vindo do céu, um som. De uma só vez, escutaram o barulho. Quando eu estive a meditar esse texto, me chamou a atenção o fato do autor dizer: escutaram um barulho. Todos eles escutaram o mesmo barulho. Como é bonito isso. Não vamos dizer barulho, vamos dizer som. Um som descendo do céu. Todos eles. E quando escutaram o som, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. O que é que você precisa aprender aqui? Às vezes nós na vida, as coisas não dão certo porque nós não conseguimos escutar o mesmo som. O som pode ser o mesmo. Às vezes cada um quer escutar da sua maneira, e depois de escutar nós também queremos fazer o quê? Interpretar da nossa maneira. Muitos casamentos não deram certo. Por quê? Porque a mulher e o seu marido não estão a escutar o mesmo som. Qual é o som? É a palavra de Deus. Muitos cristãos aqui foram decepcionados, iludidos lá fora, à procura de milagres. Por quê? Porque não conseguem escutar o mesmo som. Nós somos igreja católica, nós temos uma doutrina, mas eu conheço católicos que dizem: quando eu vou na igreja católica não me sinto bem, eu quero um pouco daquela igreja universal, depois outro pouco daquela igreja lá, Ministério Divina Esperança, depois outro pouco lá na igreja do apóstolo
Honório Cutani, às vezes quando ele prega, eu sinto um arrepio e eu entendo que o Espírito Santo de Deus me visitou. Mas eu preciso dizer para você, nem sempre o arrepio é a visita do Espírito Santo. Não quero ser alguém que escuta músicas mundanas, mas há um cara ali que cantou música que eu escutei aí um desses dias aqui. Chama-se Suarito e vocês conhecem. E a música dele chama-se Arrepios. E você vai entender que nem todo arrepio significa a presença do Espírito Santo. Há uma situação de medo, de terror, que também você se sente arrepiado, mas não é Espírito Santo. Quando eu morava em Nampula, na altura, pequenininho, existiam caminhos que nos diziam que não passa aquele caminho lá, que tem bondeiro. Porque de noite você há de sentir um arrepio no seu cabelo. Não é coisa qualquer. Ali tem fantasma. E há vezes que nós colocamos, isso na mente, era psicológico. Você passava ali do nada, você esperava sentir isso. E de tanto esperar, você voltava convencido que de fato eu passei e senti um arrepio. Ali tem fantasma mesmo. E nós éramos proibidos de visitar o cemitério de noite, porque se você passa pelo cemitério de noite, você pode encontrar fantasma lá. E quando você passa, já passava com medo e todo o corpo ficava arrepiado. Não era a visita do Espírito Santo isso. Mas por que eu estou a dizer isso? Se nós temos a nossa igreja, é preciso que a gente escute a palavra na igreja católica e a nossa doutrina na igreja católica. Porque quando a gente escuta várias coisas, nós nos perdemos. Quantas famílias aqui já perderam identidade? O mesmo sociólogo Zygmunt Bauman escreveu outra obra, chama-se Identidade. Muitos de nós perdemos identidade por quê? Porque já não temos referência na nossa família. Deixamos a nossa família como referência. E nas redes sociais, qualquer influencer exerce influência sobre a nossa vida. Diz qualquer coisa e nós acreditamos. Muitas vezes eu fui perguntado por pessoas: padre, fulano de X falou isso sobre Jesus. Como é que você diz isso aqui? Eu disse: quem é fulano de X? É o influencer X. Eu disse: ainda bem que você disse influencer. Aqui influencer fala de tudo que lhe apetece, porque o mais importante para ele não é o compromisso com a educação moral, não é compromisso com a evangelização. O mais importante para ele é ter likes e ele conseguir ser pago pela internet. Está a fazer o trabalho dele. Eu tenho um professor meu lá, de nome Domingos do Rosário, que numa das aulas ele disse: padre Lafim, o fulano, teu colega aí, é pastor, mas já padre, não se preocupe, porque cada um aqui em Moçambique encontra a sua maneira de viver. E ele encontrou assim, lhe deixa assim mesmo. Então alguns influencers encontraram a sua maneira de viver. Eu vou condenar? Não vou condenar. Mas o jovem que me perguntou foi aqui na barbearia, que disse para mim: sou padre, Jesus tinha a esposa. Como é que padre não tem esposa? Jesus tinha a esposa dele era Maria Madalena. Ele falou isso para mim. Eu disse para ele: cuidado com o que você está falando. Não, o influencer fulano falou. Eu disse: sabe uma coisa? Eu ouvi que você tem HIV-Sida. E aí? Ele disse: eu sou padre, não tinha outro exemplo. Não poderia dizer que eu sou bêbado, não sou que era mesmo HIV-Sida. Eu disse: é o que eu ouvi, que você tem HIV-Sida. Ah, com quem ouviu isso não importa. Isso é que eu já ouvi que você tem HIV-Sida. Agora vamos ver se você acredita em mim ou se eu acredito naquele influencer. E já foste agressivo. Eu disse: você também foi agressivo, porque você mexeu com algo que você não deveria mexer. Ainda que você não acredite em Jesus, mas você não tem o poder de falar mal de Jesus. E se você não falar de Jesus, isso não te diminui nem te agrega nada. Fica no seu canto. Evite profanar, porque se você fala mal de Jesus, eu também posso vir falar da sua vida e eu poderei ser muito agressivo. Então cuidado. Mas por que tudo isso? Cuidado. O que é que nós ouvimos lá fora? Os discípulos ouviram o mesmo som e depois disso tiveram a mesma visão. Viram o Espírito Santo a descer em forma de fogo. A mesma visão. Há vezes também que nós aqui não temos a mesma visão.
Por que muitas empresas faliram aqui? Sobretudo aquelas que eram de associação. Fulano filhos, fulano irmãos, não sei o que, tudo associação, etc, etc. Empresas foram à falência, porque cada integrante daquela empresa tinha a sua visão. E as visões diversas começaram a lutar, porque existia uma visão que deveria prevalecer, e não prevaleceu. Tudo veio a definhar, porque onde existem várias visões, a probabilidade de fracassar é muito maior. A palavra de Deus é clara. Em Gênesis 19, conta-se a história de Abraão. E Abraão foi escolhido por Deus. Tem várias histórias ali, mas esse que eu quero me ater é que uma vez foi dito ele para deixar o seu sobrinho Ló, ou saírem da cidade de Sodoma e Gomorra, porque a cidade seria destruída. E o que aconteceu? Ló disse, foi dito: você e sua esposa ao saírem não podem reparar para atrás, tenham a mesma visão. Vão para onde? Para frente é o caminho. Ló informou a sua esposa: amiga, não me cria problema, a frente é o caminho, o que passou, passou, atrás deixa para lá, e no caminho, você sabe, isso é um defeito das mulheres, me desculpem minhas queridas, mas não começa agora, começou lá. A palavra de Deus diz que a mulher de Ló começou a reparar atrás, e o que aconteceu? Ela tornou-se estátua de sal, porque fez o quê? Olhou atrás. Quando o Espírito Santo te conduz, é preciso você não olhar para trás. Nós aqui, as mulheres, como é que elas olham para trás? Às vezes quando o seu marido comete um erro, ele diz: eu peço desculpas, me perdoe. E a mulher faz o que? Olha para frente, que a frente é o caminho. Não, começa a olhar para trás. Naquele dia você me machucou, no outro dia você me traiu, no outro... Um monte de experiências passadas. Mas a palavra de Deus diz o quê? Se nós continuarmos a pensar no que aconteceu no passado, nós não vamos progredir. Existe um grande filósofo, Mahatma Gandhi, um indiano, que disse: se a gente quer progredir, nós precisamos esquecer o passado. Quem vive do passado é o quê? É o museu. No museu só você vai encontrar coisas do passado. Mas homem vivo vive com perspectivas do futuro. É o que o Espírito Santo está a dizer para o seu coração. Esquece o que aconteceu no passado. E eu preciso dizer para você, jovem, que ainda não superou o seu ex ou a sua ex, esquece esse passado. Olha para frente. Peça ao Espírito Santo para que ele possa renovar a sua vida, como dissemos aqui no Evangelho, no Salmo: renovai, mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. E o Evangelho, ele termina dizendo assim: aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes os pecados serão retidos. É o mandato que Jesus tem para que todos nós possamos fazer o quê? Perdoar os pecados. Mas existe um grande problema: todo mundo quer ser perdoado, mas às vezes nós temos a dificuldade de fazer o quê? Pedir o perdão. Temos a dificuldade de reconhecer o pecado. Muita gente, muitos homens que traíram suas esposas até pedem o perdão às vezes, mas antes de se arrepender, só pedem o perdão para o inglês ver e o espanhol aplaudir, mas não pedem o perdão de coração humilhado, contrito e arrependido. E muitos de nós somos assim: o fulano não perdoa, mas nós nunca temos a coragem e a humildade de reconhecer o nosso erro, depois pedir o perdão. Jesus está a dizer isso, e não sou eu só que estou a dizer isso, porque a oração pela família, ela diz assim: que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar o seu perdão. Então, caríssimos irmãos, é difícil sim perdoar quem nos machucou, mas se você tem Espírito Santo de Deus, não existe outra alternativa. A única que nós temos é perdoar as pessoas. Mas não seja bobo, só perdoe de facto quando o outro mostrar interesse, que de facto ele errou e ele quer ser perdoado.
E você pode perdoar a todos, mas nem todos precisam ser reconciliados. Nem todos você precisa ter perto de si. Porque algumas pessoas nos machucaram e foi o mesmo Espírito Santo que nos mostrou que você precisa afastar fulano de X para que a sua vida dê certo. Caríssimos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo de Deus possa entrar nos vossos corações, possa instruir, possa guiar e possa orientar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.